Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é um verdadeiro canivete suíço para quem trabalha com dados: as expressões regulares, ou, para encurtar, regex. Para quem já se sentiu totalmente perdido no mar de texto, esta análise vai ser uma revelação. Pensem no seguinte cenário. Uma analista de cibersegurança precisa investigar um incidente. A única pista? Bom, ela está escondida aqui, em algum lugar no meio de milhões de linhas de logs. É uma tarefa que parece impossível, né? E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que se acha essa agulha no palheiro de dados? Ficar rolando a tela com certeza não é uma opção. É exatamente aqui que a nossa ferramenta de hoje entra em cena. Ok, vamos lá. A resposta para esse problema é o regex. Dá para pensar nele como uma espécie de superpoder para encontrar padrões. Basicamente, uma expressão regular é uma sequência de caracteres que define um padrão de busca. É como o famoso Ctrl F que todo mundo usa, só que com superpoderes, sabe? Ele é capaz de encontrar padrões super complexos, não apenas palavras exatas. Olha, à primeira vista, uma expressão regular pode parecer um código de outro planeta. Mas a verdade é que ela é construída com blocos lógicos bem simples. E para provar isso, a gente vai construir um exemplo prático, juntos. A nossa missão agora é bem clara. Vamos montar, passo a passo, um padrão de regex que consegue identificar qualquer endereço de IP versão 4 no meio de um texto. Então, como a gente monta isso? Primeiro, usamos D13. Isso significa: encontre para mim um bloco que tenha de 1 a 3 números. Simples. Segundo, a gente precisa do ponto. Mas atenção, usamos ponto com a barrinha para dizer que queremos o caractere de ponto mesmo, e não qualquer outra coisa. Terceiro, um IP tem 3 desses blocos de número e ponto, certo? Então, a gente agrupa os dois com parênteses e diz para o padrão se repetir exatamente 3 vezes. Para fechar, adicionamos o último bloco de números e envolvemos tudo com o WB. Esse WB é um limite de palavra. Ele garante que a gente está pegando o IP inteirinho e não só um pedaço de um número maior. E pronto, tá aí um localizador de IPs. E além do que a gente já viu, tem outros blocos fundamentais. O D é para qualquer dígito, o W para qualquer caractere de palavra e o S para um espaço. O sinal de mais significa uma ou mais vezes e os parênteses, como vimos, servem para agrupar as coisas. Só com esses poucos elementos, o poder de busca já se torna gigante. Agora que a gente já entendeu os blocos de construção, vamos ver como aplicar isso na prática. A boa notícia é que não precisa começar do zero toda vez. Para muitas tarefas comuns de cibersegurança, já existem padrões prontinhos para usar. Por exemplo, precisa encontrar um hash de arquivo, um SA255? Esse padrão aqui faz exatamente isso. Ele vai procurar por uma sequência de 64 caracteres que podem ser letras de A até F ou números, direto ao ponto. E olha que maravilha! Numa linha de log como essa, o padrão que acabamos de ver vai direto no alvo e destaca o hash, ignorando todo o resto. É pura eficiência. Certo, mas e se a gente quiser não só encontrar, mas também extrair informações? Aí que a coisa fica interessante. Este padrão aqui é para isso. Ele foi feito para achar logs de senha falhou. E o pulo do gato são os parênteses, que capturam separadamente o nome de usuário e o endereço de IP. Vejam só como funciona na prática. Aplicando esse padrão a esta linha de log, ele não só encontra o que a gente quer, como também isola o usuário admin e o IP 185.222.123.45. Isso, meus amigos, é a chave para a automação. E esse é o ponto crucial. Esses padrões não servem só para buscas manuais. Eles são, na verdade, o motor de scripts poderosíssimos capazes de analisar milhares de eventos por segundo. Pode ser em Python ou em PowerShell, não importa. A lógica central é a mesmíssima. Reparem como aquele mesmo padrão de regex que a gente viu é o coração de ambos os scripts. A linguagem de programação muda, mas o poder do padrão continua o mesmo. Agora, imaginem esse script rodando num arquivo de log gigante. Em questão de segundos, ele processa tudo aquilo e transforma aquele caos de texto em algo organizado, útil. Ele produz isto aqui. E aqui está o resultado. Ao invés de milhões de linhas, o que temos é uma tabela simples e clara, mostrando os IPs que mais tentaram logins que falharam. A informação crítica que antes estava escondida, agora está na nossa cara, pronta para ação.
Mas claro, usar regex também tem seus truques. Agora que vimos todo esse poder, vamos falar um pouco sobre como evitar algumas armadilhas bem comuns. Uma das maiores pegadinhas é a tal da correspondência gulosa. Por padrão, um padrão como ponto asterisco é guloso, ou seja, ele tenta pegar o maior pedaço de texto possível que ele conseguir. Já para pegar só o conteúdo entre as tags mais próximas, como no exemplo da direita, é só adicionar um ponto de interrogação. Isso torna o padrão não guloso e aí ele para na primeira oportunidade, garantindo um resultado preciso. E para fechar, algumas dicas rápidas e super importantes. Primeiro, sempre teste os padrões numa ferramenta online para ver o que está acontecendo em tempo real. Segundo, use aqueles limites de palavra para evitar correspondências parciais que não fazem sentido. E por fim, a dica de ouro, teste o padrão não só com o que ele deve encontrar, mas também com exemplos do que ele não deve encontrar. Isso ajuda a evitar um monte de surpresas. A mensagem principal é esta: expressões regulares são uma ferramenta incrivelmente poderosa. Mas, como tudo que é poderoso, exige prática. É uma habilidade que melhora a cada novo padrão que é escrito, testado e melhorado. E com isso, a gente termina. A pergunta que fica no ar é: agora, com essa ferramenta em mãos, que padrões, que segredos será que estão escondidos nos dados por aí, só esperando para serem descobertos?